Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui numa terça-feira para continuar nossa trajetória de estudo. Muito feliz por mais essa oportunidade. É sempre muito positivo, tem me ajudado muito esse estudo e pelos feedbacks que eu recebo durante a semana, vejo que tem ajudado muita gente, tá? Então, como sempre, o meu boa noite oficial a todos vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube, durante ou após a transmissão. Se estiver acompanhando agora, vem aqui para assistir ao vivo. A vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês que baixam no SoundCloud para ouvir no carro, no celular, meu boa noite. E vocês que estão aqui presencialmente sempre, né? Os amigos e amigas que motivam a continuação desse estudo. Deixo aqui um especial para a Virgínia, de Porto Alegre, a Lilian, de Brasília, Silvana, de Jundiaí, Thalita, de Ourinhos, Noêmia, de Belo Horizonte, Luzia, de Natal e Janete, de Tijucas, em Santa Catarina. E a todos vocês também que estão aqui, o meu boa noite. Como sabem, estamos estudando a obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo e Joana de Ângeles. A realização desse estudo é da Rede Amigo Espírita, que disponibiliza a plataforma, que disponibiliza os meios de divulgação, permitindo que esses estudos cheguem até vocês. Deixo também um olá para a Wanda de Jales, vocês que estão chegando agora. Hoje o encontro de número 14, estamos no capítulo 2, Equipamentos Existenciais, no subtópico 2.1, o pensamento. E essa é a parte 2. O Carmelino de Itapajipe. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um adendo, né, que eu coloquei no outro estudo, mas eu não quero que os dois estudos fiquem misturados, né? O objetivo é que eles não se sincronizem, que sejam estudos separados, tá? Então não haverá tantas referências de um para com o outro. O ideal é que não haja nenhuma. Mas no estudo do Triunfo Pessoal às quartas-feiras, eu coloquei uma proposta que eu deveria ter colocado aqui também, e isso é um pedido a vocês que comprem o livro, tá? Porque esse livro custa, o que eu tenho aqui, o preço marcado nele está em R$22, né? Deve variar entre R$20 e R$30. É uma mudança brusca que vai causar na nossa vida, sabe? Esse livro está ajudando, esse livro é positivo para o seu crescimento, para o meu crescimento. Então eu solicito que vocês comprem o original para que suportem os autores, tá? A Rede Amigo Espírita não tem ganhos com a venda desse livro, eu não tenho ganhos com a venda desse livro, mas nós não podemos também incentivar os meios menores de corrupção, né? Se você tem essa obra em PDF, se você baixou isso, você não contribuiu, tá? E toda a obra, todo o dinheiro da venda dessa obra é revertido para as instituições capacitadas ali, né, para as casas espíritas, para ajudar na divulgação. Então eu solicito aqui que aqueles que estão acompanhando esse estudo também adquiram o livro, tá? Para que isso aqui se torne um trabalho até de alteração da percepção de que as coisas têm um preço, né? E 20 e poucos reais por toda a mudança que esse livro promove o torna praticamente de graça, ok? Vamos lá então. O último slide do estudo passado era esse aqui. O pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Portanto, começando daqui novamente, né? O pensamento é uma exteriorização da mente, portanto, não depende da matéria, e aqui estamos falando principalmente dos órgãos, né? Que o pensamento não depende do cérebro para acontecer, ele é uma exteriorização de algo que acontece dentro da mente. Portanto, ele acontece em nível espiritual. Foi aí que nós terminamos, né? Que o cérebro funciona apenas como um aparelho para interpretar esses dados e se comunicar com outras pessoas. Dando continuidade agora, voltando à obra. Por isso mesmo, analisando-o, o professor Miri Lopes
estabeleceu uma linha de progressão na escala estequiogênica, obedecendo à visão organicista, que apesar disso não foge à realidade espiritual, necessitando-se somente de elasticidade mental para atravessar a ponte de ligação entre uma e outra concepção. Por que isso está sendo colocado aqui? Porque no início do estudo anterior, ela colocou que os organicistas têm um ponto de vista em que eles concordam em algum ponto, mas que não é tudo, né? Então, Miri Lopes se baseia nos estudos organicistas. E o que os autores aqui da obra propõem é que nós apenas tenhamos uma capacidade de transpor esse pensamento organicista para o meio espiritual, porque vai funcionar de igual forma. Aqui tem a escala estequiogênica, tá? Esse asterisco não é colocado por mim, esse asterisco está na obra em uma nota de rodapé. E como estamos estudando integralmente, a nota de rodapé também está aqui. Tá? Antes de chegar na nota de rodapé, uma nota do expositor. Emílio Miri Lopes foi um sociólogo, médico, psiquiatra e psicólogo, professor de psicologia e de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid. A sua visão da psicologia está intimamente ligada à fisiologia, já que entendia que os estados mentais estavam relacionados com mudanças musculares, com origem nos órgãos sensoriais, resultantes da interação com o mundo externo e interno do indivíduo. Então, não era um homem com um currículo pequeno, era um homem com um currículo extenso, mas ele fazia essa associação de que os órgãos sensoriais, portanto, a matéria, capta os estímulos do meio, e esses estímulos do meio, captados pelos campos sensoriais, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, alteram a nossa mente. Então, ele acreditava que começa do corpo e chega até a mente, e não o contrário. Só para sabermos de quem ela está falando. Aqui a nota de rodapé da escala estequiogênica. É uma escala que representa os períodos de evolução e formação da matéria. A realização orgânica é somente o produto do amadurecimento atômico. 7 grandes fases também aqui, correspondentes a 7 séries de isovalências periódicas, que na escala estequiogenética desde S1 até S7, representam as zonas de frequência intermediárias, são as fases de transição entre um tipo e outro dos pontos culminantes. Calma que vai ficar melhor. Ao subir, decrescem as qualidades cinéticas, o potencial sensível das formas. Mas o que se perde em quantidade de energia adquire-se em qualidade, isto é, perde-se cada vez mais as características da matéria, ponto de partida, e cada vez mais se adquirem as da vida, ponto de chegada. Assim, a substância percorre o caminho da fase beta e de matéria chega à vida. Isso aqui é bem complexo porque é da química, por isso que nós não vamos aprofundar. Mas é importante ter apenas uma visualização, tá? Aqui essa escala, com os principais componentes. Percebam aqui, ó, vocês que estão assistindo, ouvindo na rádio, depois venham para o YouTube dar uma olhada na imagem, por favor. Aqui nós temos as séries que ela cita, que vai do S1 até o S7, na primeira coluna. As isovalências, o número atômico e o peso atômico, do mais leve para o mais pesado. Aqui nessa escala nós temos como mais leve o hidrogênio e o mais pesado o urânio. Portanto, o hidrogênio seria o menos material e o urânio o mais material. A contraposição, né, a sobreposição que eles pedem que nós façamos é que o espírito também vai seguir essa ordem. Tá? A nossa evolução espiritual começa extremamente material, como se nós começássemos aqui do urânio, na nossa primeira manifestação, para que nós venhamos a alcançar o hidrogênio. Tá? Lembrando que é só para fazer uma analogia. Portanto, o hidrogênio seria o componente com o menor peso atômico. Portanto, o componente mais leve.
tá? Nós começamos então como pura matéria, aqui dá para enxergar de novo, ó. Perdem-se cada vez mais as características da matéria, que é o ponto de partida, onde nós começamos como espírito, e cada vez mais se adquirem as da vida, ponto de chegada. Portanto, à medida que nós vamos perdendo a necessidade de sermos materiais, é que nós vamos evoluindo no sentido de chegar aonde devemos chegar, que é a perfeição. Portanto, a leveza aqui comparada ao hidrogênio. Ok? Todos os materiais que estão aqui não importam, né? É mais só para ter uma noção do que ela está falando. Que nós começamos aqui como se fosse na S7, S6, S5, e até que o espírito se depure por completo, ele tem que passar por todos os estados da matéria também. Ok? Então foi isso que eles colocaram como forma de compararmos, né? É necessário que você tenha uma elasticidade mental, uma abertura, para transpor uma imagem para outra. Pronto, agora que nós temos isso aqui bem definido, eu vou voltar lá no primeiro slide. Voltando agora à obra. Por isso mesmo, analisando o pensamento, o professor Miri Lopes estabeleceu uma linha de progressão na escala estequiogênica, mas é estequiogenética, né? Obedecendo à visão organicista, que apesar disso não foge à realidade espiritual, necessitando-se somente de elasticidade mental para atravessar a ponte de ligação entre uma e outra concepção. Ok? Então fica bem claro isso aí, que o nosso pensamento também passa por essa evolução, né? E que diz respeito ao nosso estado de matéria densa comparado ao urânio até matéria sublime comparado ao hidrogênio. E para complementar, no livro, aqui uma nota do expositor, no livro Roteiro, no capítulo 6, o Emmanuel discursa sobre o perispírito. Obviamente o autor da obra é Chico Xavier ao lado de Emmanuel. E ele diz o seguinte: formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Isso é para fechar o tema, então. O que o Emmanuel coloca? Que essa escala que a química conhece aqui na Terra ainda não é o suficiente para explicar de que matéria é formado o nosso perispírito. Nós ainda não alcançamos o conhecimento disso, porque a nossa aparelhagem é de matéria rarefeita, portanto extremamente sutil, e altera de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Quer dizer, eu defino como vai ser o meu perispírito, e se o meu perispírito define como vai ser o meu corpo físico, todas as limitações que eu trago começam na minha mente. Se eu sou um espírito superior que vibra positivamente, eu necessito de matéria menos densa para exercer a minha função, e tendo uma matéria menos densa, não tenho que adoecer na matéria, eu não tenho doenças corpóreas. A doença corpórea é um privilégio dos espíritos ainda materializados, né? Ainda inferiores nessa escala evolutiva. Seguindo, voltando ao texto agora, que já ficou um pouco mais claro. Segundo o emérito mestre, a primeira expressão do pensamento, fase inicial do processo da evolução orgânica e mental, é a primária, no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. Esse emérito mestre aqui ainda é o Miri Lopes, tá? Tem gente que falou aqui que estava pensando nos que ensinam química, vocês que ensinam química aí podem partir daí e criar palestras, né? Dá para fazer seminário, dá para fazer muita coisa a partir desse conhecimento aí, com uma pesquisa mais vasta. Como não é o meu campo, eu fico devendo, né? Eu nunca fui um primor em química.
Pelo contrário, né? Era uma catástrofe. Boa noite, Expedito, seja bem-vindo. Então, o Miri Lopes dividiu o pensamento numa escala, e dentro dessa escala ele coloca que isso se inicia pela primária, onde a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. Claramente falando de crianças, né, que se comunica dessa forma, é sensorial, é pela visão, pela audição, ela se movimenta muito, ela grita, mas ela não tem ainda o intelecto desenvolvido para elaborar o que ela está falando. É muito mais um instintivo, ela está com fome, ela reclama, ela está com a fralda suja, ela reclama, mas não tem a capacidade intelectual. E isso é o que a Joana está pedindo para nós fazermos. O espírito também começa se desenvolvendo dessa forma, né? Quando somos criados, quando somos criados, essa é a nossa forma de linguagem, né? Primária, instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. São impulsos que decorrem das necessidades imediatas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. É isso que comunica a criança inicialmente. A Ana pergunta se não seria o campo da física quântica. É química mesmo. Você pode contrapor as duas, mas a base desse conhecimento é química. Tem que partir da química. Seria, então, essa linguagem primária, impulsos que decorrem das necessidades imediatas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. Tanto que é sempre importante lembrar que tudo aquilo que nós aprendemos, nós ainda trazemos. Tá? Então, se você estiver passando por uma situação difícil, é essa comunicação que você vai usar. Tá? Se um ladrão estiver entrando na sua casa, se você sofreu um acidente de moto, você não vai ficar acenando e se comunicando com as pessoas. Você vai gritar desesperadamente que você está com dor para colocar para fora a sua necessidade, que é a de ser atendido, esperando que alguém responda isso. Tá? Então, aquilo que nós já tivemos, nós não perdemos. Tá? Nós vamos buscando sempre evoluir. Mas em dado momento, essa comunicação primária ainda é o suficiente para que as coisas aconteçam, né? Tem muita mãe e filho, principalmente adolescente, que conversa sempre no primário, né? Dá um grito aqui, ele já sabe. A mãe não precisa gritar nada, só gritar o sobrenome do filho, ele já sabe que alguma coisa deu errado, né? Já mexe nele aquela gritaria que acontece dentro de alguns lares, né? Esse seria a primeira perspectiva de linguagem. Voltando ao texto. Graças às heranças genéticas, ao processo de crescimento filogenético e aos fatores mesológicos sociais, o ser passa para o pré-mágico, no qual a fantasia se apresenta em forma de imaginação rica, de mitos que se originam no medo, nas aspirações de equilíbrio e de prazer, período da caverna da palafita, para dar início aos cultos através dos sacrifícios humanos, como forma de aplacar a ira, a fúria dos elementos cruéis, os deuses da vingança, da inveja, do ódio, que lhe pareciam governar a vida, a natureza, o destino. Então, o que nós temos aqui? O indivíduo começa nessa manifestação primária, e graças às heranças genéticas e ao processo de crescimento filogenético e aos fatores mesológicos sociais, então as intervenções que ele sofre do crescimento do corpo físico, das alterações que ele tem e do contato que ele tem com outros seres humanos, ele vai se desenvolvendo e aprendendo novas formas de se comunicar. E o segundo passo seria o pensamento pré-mágico, no qual se destacam as características de fantasia, que se apresenta em forma de imaginação rica de mitos que se originam no medo. Por quê? Porque o indivíduo ele começa a perceber que existem pontos que ele não compreende. Então, você pensa no indivíduo primitivo, que ele começou a aprender a plantar,
né? Ou ele vivia da caça, e aí de repente vem uma estação um pouco mais fria, os animais que ele caçava migram para algum outro lugar, e ele não entende que não tem mais animais para ele caçar. Ou o indivíduo que planta as coisas dele, quando as verduras dele estão ali começando a crescer, vem uma tempestade e destrói tudo. Eles começam a ter que explicar isso de alguma forma, né? E como o medo está sempre baseado naquilo que eu não compreendo, eu fico tentando achar formas místicas. Então, por isso é um pensamento pré-mágico. Eu acredito que tem uma força supernatural atuando sobre aquilo. Eu estou sendo punido e eu preciso aplacar a fúria desse Deus, né? Vou cair um raio na minha cabana, caiu uma árvore na frente da minha caverna, toda a minha plantação foi devastada, meus animais morreram. Então eles começam a associar possíveis comportamentos de cortar, né? Sacrifícios, ou você pode ter jejuns, ou você pode ter afastamentos, porque eles vão começando a associar que algo que eles estão fazendo é errado e está sendo punido, que eles têm que alterar um comportamento, tá? Então ele começa a se comunicar muito nessa parte dos mitos. E nós nos comunicamos ainda com as crianças desse jeito, né? Você não pode andar sozinha na rua, senão o homem do saco vai te pegar, o bicho papão, pelo medo. Pelo medo nós vamos criando uma fantasia que faz a criança fazer o sacrifício dela. Ela não está matando um ser humano ou um cabrito, mas ela não sai mais da cama para bagunçar, né? A criança quer sair da cama para bagunçar, mas ela não faz mais isso. Então ela faz o sacrifício da sua vontade por medo do bicho papão. E isso vai acontecendo com alguns adultos que ficam, eu não posso reclamar com o meu patrão, senão eu vou ser demitido. Eu não posso reclamar com meu marido, senão eu vou ficar sozinha. E vão continuando vivendo nesse pensamento pré-mágico em alguns pontos. A Lilian pergunta: os impulsos, as tendências que ainda priorizamos no comportamento inconsequentes seriam a externalização da nossa sombra? A nossa sombra, se eu for pensar nessa questão de sombra, na visão analítica, ela vai aparecer muito mais assim nas coisas que eu não quero que ela apareça. Eu não mostro a minha sombra, por isso ela chama sombra. Ela aparece, são os deslizes, né? Ela tem recursos, ela traz o material para que eu me modifique, mas esse comportamento de beber muito, de muita sexualidade, muito adultério, isso é a sombra aparecendo. Só que o indivíduo não quer que isso apareça, ele faz de tudo para ir para o motel mais escondido possível, ele bebe o mais escondido possível, de forma geral. Quando o indivíduo não liga mais para isso, aí isso para ele não é sombra. Eu bebo mesmo, eu sou cachaceiro, eu não ligo, eu gosto de sair com um monte de mulher, aí já não é sombra, né? Para ele isso não é uma coisa a ser trabalhada. A sombra estaria atrás disso que ele está mostrando, né? Está sempre atrás do que eu estou querendo mostrar, mas não significa que os outros não consigam vê-la. Então o indivíduo fala, eu gosto mesmo de um monte de mulher, eu não ligo, eu nasci para ser sozinho. Isso é o que ele mostra, um cara pegador que conquista todo mundo. Mas o que está na sombra dele? Com 14 anos ele teve uma namoradinha que ele ficou apaixonado, traiu ele, machucou muito, e agora ele sai por aí machucando outras mulheres para se vingar dela. Aí seria a sombra dele. Mas ele nem é consciente disso muitas vezes, né? Ele realmente acha que ele é esse conquistador. O Mauro confirma aqui na parte do pensamento pré-mágico, né? Os incas, os astecas, os indígenas de forma geral. E nós, né, Mauro? E nós, em alguns momentos, ainda querendo crucificar, né? Jesus foi crucificado por esse pensamento pré-mágico também, né? Algo tinha que ser sacrificado. Voltando ao texto. Naturalmente, mais tarde, vem o período mágico, que se instalou na era agrária, dando origem às grandes civilizações do passado, com toda a concepção politeísta, inspiradas nos fenômenos que se enriqueciam de ideias mitológicas, muitas das quais, na tragédia grega, oferecem campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas. Aí, então a Silvana colocou também, eram os castigos dos deuses.
Então, por que naturalmente mais tarde vem o período mágico? Porque é a mesma coisa que funciona com um leitor de sorte, um cartomante, né? A pessoa que sabe o dia que você vai morrer, mas não consegue ficar rico. Mora sempre numa casa caindo aos pedaços, num ambiente pesado. Não que ficar rico seja manifestação de algo também, mas a pessoa, não é possível que ela goste de viver no desconforto se ela tem um conhecimento de tudo que acontece no universo e poderia melhorar o seu conforto, né? Mas o que leva o indivíduo a procurar isso aí? Essa sensação, tá? Então, aqueles indivíduos falavam, bom, caiu uma tempestade, destruiu nossa plantação, os deuses estão furiosos, vamos fazer um sacrifício. Aí eles fazem um sacrifício. É difícil mesmo que caiam 2, 3 tempestades seguidas no mesmo lugar. Tirando aqui em São Paulo, né? Porque quando está no verão alaga todo dia. Mas se você imagine que aqui fosse uma região tribal, aí começa uma tempestade e destrói toda a plantação. Aí eles escolhem matar o Vitor em sacrifício, matam o Vitor, chove de novo. Aí eles escolhem matar o Zé Aparecido, matam o Zé Aparecido, chove de novo. Vai chegar uma hora que vai parar de chover. E aí eles vão fazer a leitura. Bom, nós tivemos que fazer 5 sacrifícios para parar de chover. Então na próxima nós já vamos fazer 5 de uma vez. Porque é um pensamento pré-mágico. Então eu estou começando a desenvolver uma associação com as coisas. Estabeleceu que existem deuses e que eles podem ser aplacados, aí o ser humano, no seu potencial de sempre discordar e querer coisas novas, começa a vir por esse caminho aqui, ó. Dando origem às grandes civilizações do passado com toda a concepção politeísta. Porque aí se fosse naquela época, pensando nos índios, um vai achar que é o sol, o outro vai achar que é a lua, o outro vai achar que é a chuva, que é a nuvem, que é a onça, que é a cobra. E aí começa a ter as divergências dos vários deuses que são criados. E depois de um tempo você chega nessas ideias mitológicas bem estabelecidas até chegar no que a Grécia construiu. Que é todo um folclore, toda uma mitologia que explica tudo, por mais absurdo que seja, tá? Se tem um buraco ali na Terra, um vale, é porque um titã passou por ali e aquela é a marca da pegada dele. Então eles começam a divergir, principalmente nos vários números de deuses. E começam, inclusive, a humanizar esses deuses, né? E aí você tem Zeus, você tem Hades, você tem Ares, você tem Afrodite, que eles têm vaidade, eles têm corrupção, eles vêm para a Terra para ter relações carnais com seres humanos. Isso é uma forma de transformá-los em algo que é só um pouquinho acima do que nós somos. Ainda não é um conceito de Deus. Porque para que exista o conceito de Deus, ele tem que ser onisciente, onipresente e onipotente. Se existem outros deuses, é porque eles não são Deus. Tá claro isso aí? Ele não pode ter vários deuses. Porque o conceito de Deus é isso. Tá? Eu não estou dizendo assim, o Deus que eu acredito é o Deus certo. Não, o conceito de Deus é isso. Se existem vários deuses, então cada um deles é Deus de algo. Tá? Seria como falar que um cardiologista pode fazer uma cirurgia no cérebro. Não pode. Ele é só doutor em cardiologia. Ele não é doutor de todas as áreas. Tá? Então, da mesma forma, o deus grego, ele não é um deus pleno. Os deuses tinham um poder maior sobre os outros, mas, de forma geral, ele também tinha que ficar lutando várias vezes por isso. Como isso começa a acontecer? Como o ser humano precisava sentir que o poder estava nele, senão fica impotente, né? Eu imaginar que eu não tenho poder nem sobre a chuva, que eu posso morrer a qualquer momento, então eu crio um semideus, né? Um deus que na verdade ele está um pouquinho acima de mim, para me dar uma segurança. Porque se eu já projeto um deus pleno, igual o que nós estudamos hoje, aí fica muito difícil de aceitar, de acreditar. Quer dizer, então eu nasci de uma força que eu não sei quem é, que me colocou aqui não sei para quê. Percebam, é difícil hoje você explicar para algumas pessoas por que estamos aqui, imagina lá atrás. Então é natural que houvesse essa subdivisão de vários deuses para explicar os comportamentos. Aí você tinha o deus da guerra, o deus do amor, o deus do trovão, o deus dos mares, cada um regendo uma situação da vida. E hoje ainda tem, realmente, a Cássia colocou que existem diversos deuses no hinduísmo. E
E isso existe em várias culturas, né? Este seria o período mágico. Depois do período mágico, voltando ao texto, a próxima fase foi a de natureza egocêntrica, caracterizada pela ambição de ser o alvo central de tudo que passa a girar em torno do interesse do ego, em detrimento da coletividade, qual ocorre na criança. Percebam que aqui nós estamos falando de uma evolução de paradigma cultural da humanidade. Então, quando nós pensamos assim, tinham os índios, nesse paradigma primitivo. Depois você vem para esse paradigma grego, mitológico. Para nós, isso é uma evolução imensa. Tá? Nós hoje aqui, em 2015, nos consideramos extremamente à frente dessas pessoas, intelectualmente, né? Só que eles, aqui, o que os autores colocam? Que essa próxima fase, ou seja, isso que veio depois da fase mitológica grega, que é a fase egocêntrica, era caracterizada pela ambição de ser o alvo central de tudo que passa a girar em torno do interesse do ego em detrimento da coletividade, qual ocorre na criança. Então, como eles pediram para nós termos essa elasticidade mental, significa que ali, espiritualmente, nós éramos crianças. Isso é doloroso, né? Porque muitos pensam assim, nós já somos aqui missionários, já somos doutores, né? Eu tenho uma graduação nisso, naquilo, e nós não somos, né? Espiritualmente falando, a evolução é dessa lentidão. Esse momento você vai ter os cientistas, né, na parte racionalista, na parte positivista, você começa a entender que eles querem explicar todas as coisas, né? Então é o Sol que gira ao redor da Terra. A Terra é achatada, chega num ponto em que vira um abismo. Por quê? Porque essa é uma projeção do nosso interior. Para pensar que o Sol, que hoje nós sabemos é uma estrela de quinta grandeza, se não me engano, e nós somos apenas um planeta, em uma escala hierárquica, nós somos nada comparado ao Sol. A Terra é nada comparada ao Sol. E se fosse uma escala hierárquica, tá? E da mesma forma, nós somos nada comparado à espiritualidade, né? Nós não temos nada de comparação assim. Por mais que você fale, eu consegui ter um gesto de amor, esse gesto de amor que você consegue ter aqui na Terra ainda está muito distante de um gesto de amor que Deus conseguiria ter, né? Mas esse pensamento de que nós sabemos tudo é que projeta essa necessidade do ser humano de explicar os fenômenos naturais como a Terra sendo o centro do universo, porque nós nos considerávamos o centro do universo. O cavalo nós podemos bater para transportar a nossa carga, o cachorro nós podemos usar para caçar ou para defender a nossa casa. Hoje é que nós temos uma alteração desse paradigma, que algumas pessoas já tratam o cachorro como um membro da família, tem uma caminha, alguns deixam dormir até na própria cama, né? O gato tem ali sua tigela, come ração, né? Eles começam a enxergar o outro, e quando eu falo outro, não é só o outro ser humano, mas os outros que estão conosco, como parte também desse meio ambiente, né? Começam a ter pessoas defendendo que não cortem as árvores, que diminuam o aquecimento global, que salvem as baleias. Isso já é uma manifestação de evolução de um ser humano que está saindo de dentro de si para ir em direção ao outro. Só que, se ainda existe luta e são grupos pequenos, é porque nós ainda estamos bem atrasados nesse sentido, tá claro? O que você pega é um barquinho, um navio ali do Greenpeace, que se acorrenta do lado de um navio pesqueiro e os caras são presos, ficam na cadeia, são torturados para defender os direitos dos animais, os direitos de outros seres humanos. Mas nós ainda vivemos numa sociedade, por exemplo, extremamente carnívora, uma sociedade que privilegia a matança indiscriminada de animais. Isso é difícil tirar de nós, né? Eu sempre lembro que eu não sou um vegetariano, eu gostaria de ser, mas eu sei que eu sou um egocêntrico,
ao manter um comportamento carnívoro, sabendo que a ciência já se desenvolveu na questão de ter suplementos e que você consegue viver sem carne. Mas então, eu só estou dizendo isso para que nós nos coloquemos assim, onde nós estamos na escala evolutiva como espíritos. Esquece o teu doutorado, esquece aí o teu título de USPiano, de Unespiano, e se coloca como espírito na escala evolutiva, na senda. Nós realmente ainda estamos passando para a pré-adolescência, se é que estamos. Isso, os animais estão humanizados. E algumas pessoas ainda estão animalizadas, né? Você assiste televisão, são brutalidades assim. Só que se nós convivemos com essas pessoas, é porque nós temos algo em comum com elas, mesmo que seja um mínimo de campo energético, né? Nós ainda não estamos livres da presença dessas pessoas. Então, elas ainda representam agentes de alguma purificação que talvez não consigamos compreender. Passe da natureza egocêntrica, voltando ao texto. É inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento faz-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. Pré-mágico, né? Então, no pensamento primário, pré-mágico, mágico. Aí nós vamos para o de natureza egocêntrica. Por que eles definem isso como uma criança? Criança, né? Porque para nós, assim, criança pode ser até 10 anos de idade, né? Algumas mães ainda enxergam um filho de 15 anos como uma criança e outras os de 40. Ah, meu filho, meus meninos, né? Quantos anos tem seu filho? 40, realmente é um menino. Mas é essa visão, né? Os pais têm uma dificuldade de perceber que os filhos cresceram e vão tratando como uma criança. Mas o criança que ela está falando aqui é o estágio psicológico onde a criança ela não enxerga o mundo além dela, tá? Ela depende só das necessidades dela. Quando o bebê chora, ou quando uma criança um pouquinho mais velha, mas ainda no estágio inicial chora, ela não está preocupada se você está dormindo, ela quer aquela fralda limpa, não interessa o que aconteça. Aí ela começa a brincar com outras crianças, e quem tem filho sabe bem isso, né? Começa a ter aqueles problemas, que o menininho pega um bloquinho, aí ele tá brincando com o bloquinho, aí vem uma outra criança, dá um tapa na mão dele, pega o bloquinho para ele, assim, aí a educadora, né, a professora ou a mãe tem que falar, não, o brinquedo é dele, tem que deixar para ele, porque nesse momento a criança está começando a perceber que existe o outro, que esse outro tem necessidades e que esse outro também tem direitos, e que a partir do momento que esse outro tem direitos, ela também passa a ter deveres, para ela e para com o outro. Né? Então ela pode se defender do outro e ela também pode ser acusada pelo outro. Aí o pensamento que era egocêntrico, portanto, que tinha como centro o próprio ego, passa a externalizar e ela se vê como parte de um todo e não como o centro onde isso tudo orbita. Então é aquele momento em que a humanidade descobriu que a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário. Aí a criança percebe que o mundo não gira ao redor dela. Né? Infelizmente, alguns pais e mães continuam alimentando isso nos filhos, né? A criança sobe na mesa, taca fogo na pizzaria, vem no teu prato a hora que você está comendo e põe o dedo lá dentro, você nem sabe quem é essa criança, e os pais estão lá dando risada e batendo palma. Não é o dedo da criança que vai gerar um problema na minha vida, mas é essa falta de limites que vai gerar um problema na vida dela, né? Então eu sinto mais pela criança que não tem culpa, que ela está fazendo o que ela tem vontade. E os pais acham isso bonito, lá na frente vão provavelmente ter sérios problemas quando a sociedade começar a impor limites para essa criança e ela, não sabendo respeitá-los, vai partir para o lado de agredir o sistema, né? Que é bem mais forte do que qualquer ser humano e vai acabar por isolá-la.
Aqui tem uma frase legal aqui que a Simone colocou. Ainda temos um longo caminho pela frente. Então, Simone, eu te faço uma pergunta. Para quê? Por que nós temos um longo caminho pela frente? A percepção é, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Porque nunca vai parar, né? Você sobe, você evolui, e aí você começa a querer resgatar os que estão embaixo. Então, esse caminho é eterno, quando não é um caminho longo pela frente, é um caminho infinito pela frente. Qualquer passo que você der, você já está adiante e também você não está em lugar nenhum. Né? Esse sentimento, essa coisa temporal de espaço e tempo é uma criação humana, não existe, nós não vamos chegar, e essas comparações que eles trazem para nós é uma forma didática que o nosso pensamento condicionado ao espaço-tempo consegue entender, como a Silvana colocou. Já somos adolescentes nessa caminhada, mas e aí? E depois nós vamos ser adultos, nós vamos ser velhos e vamos morrer? Não, nós não vamos morrer. Portanto, é muito mais uma sensação de libertar-se dessa angústia de chegar em algum lugar e entender que nós já estamos. É isso aqui. Não vai ser diferente disso aqui. O que vai acontecer de diferente é que nós vamos ter novos recursos, nós vamos conhecer outras pessoas, desenvolver outras habilidades, mas não se preocupem em chegar em lugar nenhum, porque vocês já estão onde deveriam estar. Isso deveria servir muito mais como uma situação de deixa a ansiedade para lá, porque eu não vou chegar em lugar nenhum mesmo, né? É isso, perfeito, ela coloca aqui, ó. É um trabalho contínuo de autoburilamento, não é? É contínuo e infinito. Porque a hora que você se tornar um espírito angelical, por exemplo, extremamente superior, você ainda vai ter a eternidade inteira para fazer o bem, e você não vai fazer o mesmo bem duas vezes, né? Porque são infinitas as possibilidades no universo. Então não se preocupe em chegar em lugar nenhum, nem ficar olhando placa de quantos quilômetros faltam, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós já estamos. Já chegamos. Graças a Deus, né? Então essa criança que não entende ainda o coletivo, começa a ter que perceber o coletivo. E aí, ó, é inevitável o processo de crescimento mental, porque ela começa a perceber que ela não pode fazer tudo e que existem outras coisas e pessoas além dela. O pensamento faz-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. Aí eu vou até citar o Lucimar aqui, ó, que ele colocou Sócrates. Só sei que nada sei. Essa é a única frase que você precisa ter na sua vida. Tá? Uma outra que pode te ajudar é aquela do Chico. Isso também passa. Cola na parede do seu quarto. Só sei que nada sei e isso também passa. E você fica num loop infinito anti-ansiedade, porque você vai estar sempre tranquilo. Nunca vai achar que sabe pouco, nunca vai achar que sabe tudo, e por maior que seja o desconforto, você sabe que ele vai passar também. Por quê? Porque aí o pensamento da criança vai ficar lógico. Você pega esses brinquedos, principalmente feitos para crianças de uma certa idade, eles são de... você tem um bloquinho que é em forma de triângulo e ela tem que encaixar no triângulo, aí tem um que é de forma de estrela e ela tem que encaixar no de estrela. E o que a criança faz inicialmente? Ela pega o quadrado e fica tentando colocar no de círculo. Quebra o brinquedo tentando colocar. Ali ela está desenvolvendo a lógica. Ali ela está... então quer dizer que o redondo encaixa no redondo. Ela está tendo noção de espaço, ela está tendo noção de matéria, porque para ela isso não existe, é um mundo abstrato. E da mesma forma nós vamos nos experimentando. Então as pessoas falavam assim, quando eu penso nessa analogia de tentar colocar o brinquedinho em forma de triângulo num espaço que é para o círculo, é o indivíduo achando que pela pena de morte ele vai acabar com a criminalidade. É o indivíduo achando que matando os traficantes ele vai parar com a necessidade das pessoas de usarem droga. E isso é o ser humano batendo insistentemente numa falta de lógica absurda.
Não é disso que se trata, né? Por aí você consegue enxergar onde nós estamos na evolução. Quantas coisas nós estamos fazendo da forma errada, insistindo, e como já disse o Albert Einstein em sua definição de insanidade, insanidade é fazer a mesma coisa do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Por quê? E nós não fazemos isso? E você não faz isso? E eu não faço isso? Então, quantas vezes você não se pega ali, quando nós falamos assim, dar murro em ponta de faca, é uma falta de lógica absurda, mas você está lá, achando que trancando seu filho no quarto vai fazê-lo parar de usar droga, impedindo sua filha de sair com as amigas vai fazê-la desapaixonar do rapaz que você não gosta. Não vai adiantar, tá? Ela vai arrebentar essa grade, ela vai pular pela janela, vai desaparecer, e aí você vai ficar com um sentimento pior ainda. Tem que ser pelo diálogo, pela compreensão do outro, sair do egoísmo. Eu tenho que entender o que é um usuário de droga, eu tenho que entender o que é a mente de um criminoso, eu tenho que entender como funciona uma sociedade que cria tantos estupradores, pedófilos. Se eu não for por esse caminho, eu estou enfiando o triângulo no círculo e não vai adiantar, né? Isso não vai acabar nunca. A Noêmia pergunta: temos necessidade de tempo e espaço. Por quê? Porque são essas medidas materiais, nós somos materiais, assim, o abstrato ainda nos faz sofrer muito, né? Tanto que quando uma pessoa não entende o que nós falamos, existe essa frase pejorativa, né? Você entendeu ou quer que eu desenhe? Esse quer que eu desenhe é a didática, que é o que faz nós compreendermos aquilo. Tanto que você coloca assim, Noêmia, nós temos necessidade de tempo e espaço. Temos. Só que se você vai nos Estados Unidos, eles medem em jardas, eles medem em libras, eles não reconhecem o quilômetro como uma... Eles medem em milhas. Então, se a mensuração do tempo e do espaço não é padronizada, significa que isso nem sequer existe. Tem povos na África que estão num calendário que não é 2015. A China não comemora o Ano Novo junto com o Ocidente. Então, como é que eu posso dizer que nós mensuramos o tempo e o espaço se tem condições de um enxergar de um jeito e o outro de outro, né? Aí já cai por terra o pensamento de que o tempo e o espaço são realmente criações naturais. Na verdade, eles são criações humanas, tá? Porque a chuva é a mesma aqui e na China, mas o tempo não, tá? A forma como eles enxergam, não. E a Ana, que é lá da Irlanda, está aí para confirmar. 6 horas da tarde aqui no Brasil já está escuro, lá ainda o sol está rachando na janela. Então, quer dizer, o que significa falar que são 6 horas da tarde, né? Não tem representação nenhuma disso. É só para que nós consigamos ainda, porque o nosso pensamento é concreto e o abstrato ainda nos deixa muito sufocados. Dependemos muito ainda de trabalhar na empresa. Quando as pessoas trabalharem por conta própria, fizerem os seus próprios horários, aí nós vamos conseguir quebrar essa coisa de tempo e vamos transferir essa materialização por prazos. Vitor, você tem que fazer 20 atendimentos. Se for 3 horas da manhã, se for 7 da noite, o problema é seu. Eu quero 20 atendimentos. Aí já não faz diferença para mim se horário de pico, rodízio de São Paulo, tanto faz, eu não dependo mais disso para viver, né? E na Noruega e na Suécia eles já estão trabalhando com esse método, né? Onde as pessoas têm horários diferenciados de trabalho, porque eles entendem que os seres humanos não são iguais. Então não está tão longe ainda isso aí, viu? Continuando no texto, deixa eu ver aqui se... vieram 2 iguais. A linha de raciocínio lógico exige a formulação de dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Então, a partir do momento que eu refiro que o pensamento vai para a linha de raciocínio lógico, ela exige formulação de dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Me prova.
Tudo bem, mas você precisa me provar. Não adianta você vir com essa teoria, se descriminalizar a maconha, nós não vamos mais ter problema com o tráfico de drogas. Vai. O tabaco é legalizado. E os caras trazem o cigarro lá do Paraguai porque não tem imposto. Você legaliza a maconha, ela vai ter um imposto incidindo sobre ela. Isso vai fazer o preço caro. O que esse cara fuma de maconha com R$10 hoje, ele vai precisar de 20. Aqui no Brasil, uns 25, 30. É lógico que ele vai continuar comprando maconha no mercado negro. Então, tem que haver uma explicação para que as coisas aconteçam, né? Não adianta o pessoal ir para a marcha da maconha defendendo a legalização usando esses argumentos. Tem que defender a legalização ou tem que defender a criminalização das coisas baseado em dados que mostram, tem pessoas morrendo disso. Os dados mostram que muito mais pessoas morrem pelo álcool do que pela maconha. Então, por que o álcool não é criminalizado? Esse pensamento mostra o quanto nós estamos longe da lógica. Mas a indústria alcoólica, a indústria de bebidas gera muita receita, paga muito imposto, faz o país andar. Então não venha falar que nós somos adultos. Nós não somos adultos, tá? Nós ainda atuamos de acordo com as necessidades e fazemos vista grossa para aquilo que nos incomoda e para aquilo que nós fazemos e para aquilo que nós não fazemos é a lei do talião, né? Tem que matar esses caras, tem que pôr fogo em todo mundo, mas não mexa no meu tabaco, não mexa no meu café, não mexa no meu açúcar, não mexa no meu alprazolam. Sem que haja uma lógica nessas coisas, né? Continuando a leitura. Na última fase, o pensamento se torna intuitivo, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando os limites dos dados da razão, por expressar-se de forma inusitada no campo atemporal. Viajando, concluímos nós, para a área da paranormalidade das percepções extrafísicas. Tá aí, campo atemporal. Porque se não tem tempo, e o espaço, eu posso estar em qualquer lugar a qualquer momento. O meu pensamento pode estar... você está aí na China, você está em Portugal, você está em Curitiba, você está aí em Tijucas, eu consigo conversar com você pelo pensamento. Eu estou conseguindo fazer isso aqui por cabos óticos que levam o sinal, mas é questão de tempo para que não exista mais a necessidade desses cabos óticos também. O aparelho humano é capaz de fazer isso, né? Se nós temos a habilidade de transformar a tecnologia nisso, por que o nosso cérebro também não pode fazer isso aí? Aí não vai mais ter essa questão do tempo, porque o meu pensamento não vai precisar de uma velocidade para chegar até você. Ele vai ultrapassar o que nós conhecemos como velocidade da luz, porque não há espaço, não há tempo. Existe só o aqui e agora e essa energia que se liga do princípio ao fim. E eu estou inserido nela. Eu não estou nela, eu sou parte dela. Então, o pensamento que vem de você atravessa por mim e vai chegando adiante. Eu é que ainda não tenho habilidade para captá-lo. Quando eu tiver, aí eu estou inserido no todo. Então, o meu pensamento pode chegar em qualquer lugar a qualquer tempo, tornando-se atemporal. E este é o pensamento intuitivo. Só que a nossa visão espiritual ainda é muito assim, né? Eu estou tendo uma intuição. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui dando uma palestra. Aí eu dou uma parada, né? Peraí, eu estou tendo uma intuição. Sempre vai parecer que o espírito que está me intuindo está aqui ao lado. Nossa, tem um espírito atrás dele intuindo ele agora. É difícil imaginar que ele está em outro planeta, que ele está em outro país, né? Parece que tem que estar aqui. Nós ainda temos essa necessidade material. Eu estou tendo uma intuição. E aí um médium de clarividência fala, mas eu não vi nenhum espírito aí perto dele, não. Isso aí é animismo. Percebe? Então aí quem está no meio e tem contato com o mediúnico sabe bem o que eu estou falando. A intuição ultrapassa isso aí, né? Eu não preciso ser intuído por alguém que está ao meu lado. Aqui, para encerrar, uma nota do expositor, né? Eu transformei isso aqui numa forma mais didática, né? Porque fica mais fácil para nós entendermos e para estudar.
Então, estas seriam as fases de expressão do pensamento. Do 1 ao 5, Miri Lopes. O 6, esse adendo da Joana de Ângeles, né? Primária. Então, as fases de expressão do pensamento, num resumo do que nós vimos hoje, é a primária, linguagem instintiva e sensorial, não há comunicação intelectiva de natureza verbal e clara, são impulsos que decorrem das necessidades imediatas que buscam ser atendidas. A segunda fase, pré-mágica, a fantasia se apresenta em forma de imaginação, presença de mitos originários do medo. A terceira é a mágica, concepção politeísta, inspirado na tragédia grega, com fortalecimento de ideias mitológicas. A quarta é a egocêntrica, ambição de ser o alvo central de tudo, que passa a girar em torno do interesse do ego, em detrimento da coletividade, similar ao pensamento infantil. A quinta fase, lógico-racional. Existe a formulação de dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. E a sexta fase é a intuitiva. Não necessita de parâmetros racionais, extrapolando os limites dos dados da razão. Acesso à área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Então, o que eu vou entender disso aqui? Eu começo primitivamente para a satisfação dos meus instintos que se transformam em impulsos. Com o tempo, eu começo a perceber que algumas coisas fogem ao meu controle que eu não posso explicar. O medo me faz criar mitos para que eu consiga concretizar. É muito mais fácil ocorrer de alguma coisa que eu conheço. Pensando numa visão maniqueísta, é muito mais fácil ocorrer de um demônio, tá? Com chifres e rabo e um tridente, do que de uma ideia, do que de um vício. Então é mais fácil eu transformar tudo que é de ruim na humanidade em uma figura concretizada do que entender que são abstratos e, portanto, não podem ser mensurados. Eu não tenho como saber o quanto você é viciado em cigarro. Eu só posso saber o quanto cigarros você fuma por dia. Passo, então, para a mágica, porque assim, eu tinha esse medo e criei os mitos. Como vários mitos são criados porque eu tenho vários medos, desses mitos eu os transformo em deuses. Estes deuses, então, que são projeções, por isso que eles colocam como fáceis de serem estudados pela psicanálise, são as projeções dos nossos complexos, são as projeções dos nossos, do que está no nosso inconsciente. Tem uma deusa do sexo, quer dizer, tem uma deusa do amor, tem um deus da guerra, porque esses são os pontos onde o ser humano se subdivide, né? Tem aqueles belicosos, tem aqueles sexualizados, tem aqueles que gostam de poder, tem aqueles que gostam do ocultismo e da morte. Então, essas várias facetas que estão dentro de todos nós. Eu não gosto da morte, né? Mas eu sei que você dá uma reduzida no carro quando tem um acidente do lado da rodovia. Se tiver um corpo estendido, então, você dá até uma paradinha para olhar. Então, isso já é uma vinculação que existe uma curiosidade com relação à morte em você. Só que assumir isso é pesado. Você vai lá e transforma isso em Hades, porque aí ele fica responsável por carregar esse peso. Transformo nessa concepção politeísta, mas em deuses que não são deuses plenos, porque eles trazem traços humanos. Para que eles se transformem em humanos é só o próximo passo. Aí eu venho para a egocêntrica. Quando eu me transformo em Deus, bom, já que uma mulher poderia se deitar com Zeus, por que eu não posso também me deitar com Afrodite, né? Então eu começo a achar que eu sou bonitão, eu saio com todas as mulheres, eu sou o Deus do amor, nenhuma mulher resiste a mim, eu vou me transformando em Deus do dinheiro, do poder, da mentira, e consigo fazer com que o mundo gire ao meu redor. Com o tempo eu vou esbarrando nas barreiras dos outros deuses, porque imaginem, toda uma população achando que o mundo gira ao redor dela, em dado momento eles vão começar a se chocar em interesses. Pela lógica e pela razão, eu começo a perceber que, talvez eu não seja tão bom assim. O meu amigo ali, o conquistador, tomou um tiro de um marido ciumento. O meu amigo ali, que tomava todas e dava risada, o fígado dele arrebentou na cirrose. Então eu começo a fazer associações lógicas que, pela razão, determinam como é o meu pensamento. E
E aí, a partir do momento que eu aplico a lógica e a razão, eu entendo que existem coisas que estão acima dela, que são essas paranormais, que ultrapassam os limites da razão e extrafísicas, mas que nem por isso não são científicas, tá? Não é uma questão caótica. Eu começo a perceber, bom, a razão do homem chegou em um ponto que explica quase tudo, mas tem coisas que ainda não se explicam. Aí, ao invés de ficar esperando um cientista vir me explicar isso racionalmente, eu começo de novo a concluir coisas que algumas serão absurdos e outras, depois de um tempo, vão se concretizando. Então imaginem quando começaram as mesas girantes, o que aqueles caras que estavam ali não pensaram da primeira vez? Ou vocês acham que eles já pensaram, puxa, existe um mundo espiritual, com colônias espirituais, com várias escalas? Deus me livre, deve ter cara que queria sair correndo pela janela, apavorado com aquilo, que devem ter criado fantasmas dentro de si mesmo. E é isso que nós fazemos com tudo aquilo que nós não explicamos, tá? Então essas seriam as fases do pensamento, e essa é a sequência que a nossa evolução ocorre. Tudo que vai chegando até nós, nós vamos interpretando a partir desses conceitos aqui. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Semana que vem, continuaremos ainda no capítulo 2, vai ser a parte 3. É a última parte já, tá? Para ir para o encerramento. Aí nós vamos acabar o capítulo 2 na semana que vem. Ok? Então é isso aí. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, né? Mais de 60 pessoas aqui na sala. Eu fico muito feliz com essa aceitação do trabalho. A todos vocês que vieram aqui contribuir, vocês que estão ouvindo de todos os locais, muito obrigado. Muito obrigado também à Rede Amigo Espírita por abrir esse espaço, por proporcionar esses estudos todos, que não é pouca coisa, que não é pouco trabalho, principalmente que o José Aparecido tem, tá? Não é só ele, mas eu sei que é muito trabalho que ele tem de renderizar todos esses vídeos. Então vamos deixar aí a nossa gratidão também. E só reafirmando, né? Comprem a obra física, vamos prestigiar os autores que nos brindaram com esse imenso material, esse recurso maravilhoso que são essas obras aí, ok? O pensamento, então, é uma construção espiritual que se projeta no cérebro, e as fases em que ele vai se desenvolvendo começam do ponto primitivo, começam de um ponto primário e chegam até a intuição, que é o que nós estamos experimentando como lapsos atualmente, mas ainda não temos um domínio completo do que é a intuição, não sabemos ainda diferenciar com clareza o que é intuição, o que é insight, o que é influência, o que é meu, e com o tempo, da mesma forma que hoje nós sabemos fazer a leitura das necessidades de uma criança, nós vamos também saber fazer a leitura da intuição de forma bem clara, ok? Tenhamos então uma ótima noite. O material do estudo está lá na minha página, tá? Entra no Facebook, digita o meu nome lá. Na minha página tem o link para os materiais. Fiquem então na paz de Deus, na paz de suas consciências. Semana que vem estaremos aqui novamente para mais um estudo. Uma boa noite a todos.